Bom, se você é desenvolvedor de software ou trabalha na área de tecnologia, eu tenho certeza absoluta que você já teve uma ideia que você tinha certeza que ia ficar milionário com ela. Você ia criar o próximo Facebook, um SaaS, um micro SaaS, né, que tá na moda hoje em dia, até descobrir que criar o produto é o menor dos problemas possíveis, igual aconteceu comigo diversas vezes, da pior forma possível. Olá pessoas, eu sou o Léo, eu sou desenvolvedor de software há quase 10 anos e há uns 3 anos eu trabalho para a gringa. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência como empreendedor também, alguns projetinhos que eu fiz e principalmente o que eu aprendi com cada um deles que eu não vou repetir no próximo. Mas antes de começar, já deixa o like aí, já se inscreve no canal e deixa um comentário, que ó, eu tô falando, ó. Se tu não deixar um comentário, a maldição do próximo empreendimento vai te pegar. Tu vai rodar igual eu rodei todas essas vezes que eu vou contar aqui no vídeo, tá? Então, se inscreve aí no canal, comenta e bora lá. Bem, tem principalmente dois empreendimentos que eu quero contar aqui. Como eu falei, eu sempre tive um pouquinho essa veia, esse lado para querer empreender, querer criar minhas próprias coisas. E até quando eu saí do técnico, né, que eu comecei minha carreira como técnico, depois eu fiz o estágio, e antes de conseguir o meu trabalho como júnior, eu tava tentando empreender, vender um site, aquela coisa bem bobinha numa cidade pequena do interior, que é onde eu nasci. E lá eu já deu pra ver alguns desafios que eu ia encarar nessa jornada, né? Porque eu tentava vender, tentava fechar negócio, eu assistia muito o Érico Rocha, né? Assim, caí nessa bolha aí, mesmo naquela época, uns 10 anos atrás. Tentei vender e não conseguia. E daí, graças a Deus, consegui arrumar esse trabalho como júnior. E isso mostra que às vezes, né, quando uma coisa não dá errado, quando a coisa dá errada, é pro melhor. Isso vai ser o tema do próximo vídeo. Então já fique ligado aí que com certeza você vai gostar do próximo vídeo também. Mas enfim, meu primeiro empreendimento de fato que realmente começou a dar dinheiro, começou a andar com os próprios pés, foi quando um amigo meu, que ele tava fazendo medicina, veio falar comigo com uma ideia muito legal. Ele já tinha a ideia um pouco estruturada, eu já tinha um protótipo, um design, um UX trabalhando junto, com todo um desenho de um MVP que ia fazer tudo sozinho, uma plataforma que ia conectar pessoas 50 a mais com atividades sociais e de lazer para essas pessoas, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de quem se aposenta fica em casa e só espera morrer, parece, né? Então, gostei muito da ideia, simpatizo muito com o que eu quero para minha vida, realmente ajudar pessoas, construir coisas que ajudem pessoas. Então, na hora já embarquei na ideia e fomos, né? E entrando na empresa, entrando na ideia, entrando no negócio ali, aí eu só segui o fluxo, né? Tinha alguns desenvolvedores na época que estavam bem fraquinhos, não estavam dando conta de criar o MVP. Então eu puxei à frente, mudei as tecnologias e basicamente nos próximos 3 meses eu passei criando o MVP, testando com eles. E até que realmente tudo que tinha no MVP que o X criou tava funcional, já dava para criar conta, já dava para ver as atividades que nós tínhamos. Esse meu amigo, ele era bem comercial, então ele já foi atacar as empresas, conseguiu umas atividades de dança, yoga, enfim, meio cru ainda, mas conseguimos para colocar na plataforma. E é isso, até chegou o dia de lançar. Quando nós lançamos, essa parte até a gente não tinha pensado muito bem como que a gente ia fazer, mas lançamos, criamos um Instagram, colocamos um tráfego pago do Instagram para a plataforma e quase ninguém se cadastrou na plataforma e ninguém conseguiu fechar uma atividade. E aí vem o primeiro erro de todos, que é o mais clássico possível, né, que é começar pelo produto e não chegando no cliente, e não de uma forma fácil, né? Tentar sempre focar em tecnologia, ter a melhor tecnologia, mas não chegar logo no cliente e ver como o cliente gostaria ou pensar em facilidade para o cliente. É uma coisa que basicamente todos os devs, né, de primeira viagem, empreendedores de primeira viagem passam. E aí eu li o livro, né, Startup Enxuta, que é muito comentado aqui na internet, tem vários vídeos sobre ela aí, e muita coisa mudou desde então. Então passamos 3 meses envolvendo uma coisa que foi basicamente pro lixo,
Depois reavaliamos tudo, pivotamos e daí pensamos, né, em começar da forma mais fácil possível, que é literalmente fizemos um tráfego no Facebook, principalmente no Facebook, por causa que o nosso público estava muito no Facebook, e mandava para o nosso WhatsApp e a gente controlava inicialmente em planilhas. Mais fácil impossível, né? Para nós era um pouquinho mais trabalhoso, porque não tinha todas as automações, mas para eles, né, era muito fácil. E daí começou a dar certo. Basicamente deu uns 2 meses, a gente já tinha uns 60, 70 usuários, não, né? Clientes dançando com nós. Nós começamos com aulas de dança, principalmente focando em mulheres 50 a mais. E foi muito legal, o resultado foi legal, a gente fez umas aulas de dança experimental e depois, quando veio, já tinha umas 2 turmas fechadas e foi muito legal. A experiência foi muito legal de realmente ver aquelas senhoras dançando, fazendo amizade, e é isso. E daí começamos a automatizar de pouco em pouco, né? Em vez de passar pelo WhatsApp, daí a gente começou a mandar para uma plataforminha muito fácil, onde a pessoa só selecionava atividade direto, colocava o horário, colocava o telefone, celular e o nome. E daí, nisso já entrava nas nossas planilhas de automação e começamos daí a automatizar pouco a pouco. Então, em resumo, é isso aí. E depois de uns 3, 4 meses, a gente já estava faturando uns 3, 4 mil por mês. Isso só com essas atividades de dança. E realmente foi muito prazeroso, muito legal fazer toda essa estrutura. Os principais aprendizados disso foi, como eu já falei, não cair no erro mais famoso de todos os devs. Mesmo a gente lendo, mesmo a gente estudando sobre isso, para nós devs é muito fácil começar pelo código, começar pela solução, em vez de começar pelo problema de uma forma fácil. Então, se tu tem um problema para resolver, pessoas 50 a mais fazerem mais atividades e conhecerem pessoas. Esse é o problema. Começa primeiro pela forma mais fácil possível. No nosso caso foi o WhatsApp. Cara, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tu vai validar se realmente é um problema para elas, se elas realmente querem solucionar esse problema, se elas estão dispostas a pagar para solucionar esse problema. Depois que isso tá validado, aí tu começa a realmente pensar em tecnologia, em como fazer, enfim, isso com certeza vai diminuir muito tempo e energia gasta no próximo empreendimento, no meu também, tá? Que o próximo eu vou seguir isso. Eu sei que é difícil, mesmo depois desse aprendizado, eu tive outras ideias, outros projetos que eu acabei começando também pela porra do técnico e não pela comunidade, pelo contato com o cliente. Por quê? Desenvolvedor é isso, desenvolvedor gosta de criar, eu adoro criar coisas. Mas, para empreender, criar coisa não basta. Tem que criar de uma forma inteligente, estruturada e principalmente validada. Esse é o desafio. Criar produtos validados que a galera, teu usuário, realmente esteja disposto a pagar. Outro aprendizado foi que a gente não pode se apaixonar pelo código, né? Muitas vezes a gente cria um produto que achei legal, que fica, nossa, que orgulho de ter criado isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com aquele MVP. Eu fiquei 3 meses trabalhando, depois quase tudo foi pro lixo. Quase tudo não foi pro lixo porque eu acabei usando algumas partezinhas nas automações depois, bem poucas, tá? Então, sei lá, 70% foi pro lixo. Então, não se apaixone pelo código, porque provavelmente você vai ter que pivotar, né, que é um termo usado no empreendedorismo, que é basicamente mudar de direção, acabar jogando tudo fora para fazer uma coisa nova, uma coisa que funcione. Então, não se apaixone pelo código, pela tua tecnologia que tu criou, e eu sei que para nós é foda. A gente acaba gostando daquilo e ficando preso àquilo, e acaba sendo difícil de chutar o balde e começar de novo. Então, não se apaixone. Quando eu falo isso de novo, eu falo para mim mesmo. É complicado. E o terceiro aprendizado disso foi: fale com o usuário antes mesmo de criar uma linha de código, velho. Tentar chegar neles o quanto antes, velho, vai poupar tempo. A gente acha que é brincadeira, a gente acha que é papo de coach, mas vai, velho, vai. Então, tenta pensar no jeito mais fácil. Sempre tem um jeito mais fácil, velho. Nem que seja um pouquinho mais trabalhoso. E, sinceramente, isso de responder o WhatsApp ali que eu conversei antes de como foi o nosso segundo MVP, não foi tão trabalhoso, velho. Eu já ficava no computador,
deixava uma abinha aberta ali com o WhatsApp quando chegava, ou até no celular do meu sócio, por exemplo, ele respondia. No WhatsApp tem formas de tu automatizar o textinho, por exemplo, que tu quer mandar para todo mundo, um textinho padrão, para facilitar e agilizar mais ainda. Então, sempre tem uma forma mais fácil. Não importa quão complexo é o teu produto, sempre tem uma forma mais fácil só para validar se o problema é real e se o usuário vai pagar por aquilo. Então, em resumo, tenta vender antes de desenvolver o produto. E um aprendizado que eu tive com esse empreendimento, mas também tive com outros, como eu falei, mesmo eu tendo esse aprendizado nesse empreendimento, que foi o meu primeiro empreendimento oficial mesmo, que saiu pro mercado, que vendeu, que ganhei um dinheirinho, acabei nem ganhando muito dinheiro, na verdade, mas que gerou um dinheiro para continuar o negócio, para expandir, se fosse o intuito, né? Para mim, esse é o maior aprendizado de todos. Comece pela comunidade, não pelo produto. Comece chegando nos clientes, comece fazendo amizade com eles, comece montando um grupo antes de até começar a desenvolver. Tá? Isso com certeza é o ouro do ouro. A gente tem muitos canais de tecnologias aí, e estão postando agora. Vamos falar aqui. Por exemplo, o Lucas Montano. Lucas Montano tem lá, deve ter 2 softwares agora, tá lucrando dinheiro pra caramba, e ele posta lá 20 mil com SaaS. Cara, pra quem já tem uma comunidade, uma comunidade já formada, tu pode vender até areia no deserto. Se as pessoas gostam de ti, se elas estão ali, se elas te conhecem, elas vão comprar. Então, se tu já tem uma comunidade grande, se tu já tem uma comunidade que gosta de ti, isso vai facilitar muito as coisas. Eu não tô falando de ser influenciador, por exemplo, no meu caso, nesse caso que eu contei da plataforma para 50+. Poderia ter começado com um grupo no WhatsApp, botando a mulherada ali interagir de alguma forma. Poderia. E depois, quando a gente começasse a lançar as atividades, fosse mais fácil, mais rápido, porque a gente já ia ter um canal do WhatsApp onde a gente poderia mandar e conversar com elas se elas gostaram, blá blá. Então, sempre começar pela comunidade, pode ser pelo Instagram, ou sei lá, alguma coisa que vai unir as pessoas e tu tenha um canal para conversar com elas mais rápido. É sempre mais fácil. Como eu falei, quando tu é um influenciador, tipo o Lucas Montano ali, tu pode fazer qualquer merda que vai dar certo. As pessoas vão comprar, as pessoas vão gostar de alguma forma, vão elogiar, vão criticar, e isso vai fazer a roda girar, vai fazer tu conseguir desenvolver mais, desenvolver melhor e assim acabar crescendo ainda mais. Então, dica principal do vídeo, como sempre, quando eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim também. Eu, com certeza, vou empreender de novo. Então, próxima vez, começa pela comunidade, não pelo técnico. Pensa no problema e já vai tentar montar uma comunidade que quer resolver aquele problema e validar de alguma forma se eles estão dispostos a pagar por isso. E outro aprendizado muito importante é não esconda seu projeto do mundo, velho. Por exemplo, quando a gente tava fazendo isso ali, nos 3 meses, a gente poderia estar montando essa comunidade, mostrando, botando a cara a tapa, enfim, já saindo pra juntar essa galera de alguma forma. Mas não, a gente tava escolhendo estar com o produto pronto pra daí a gente lançar, quando tivesse tudo pronto, tudo perfeito, e daí as pessoas iam começar a ouvir falar de nós. Esse também é um erro que eu já cometi outras vezes depois disso. Cara, o que importa não é a tua ideia, o que importa é a execução. A forma que tu vai fazer, a vontade, a energia que tu vai pôr naquilo ali. Muitas vezes o dinheiro ou os sócios que tu vai encontrar, isso daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho. Então, a ideia não vai ser roubada, velho. O que importa é a execução, adaptação, distribuição e assim vai. Então, ideia escondida não vira negócio, não vira dinheiro. Assim que tu ter a ideia, bota pra fora, tenta juntar uma comunidade, começa a tentar validar como vai resolver esse problema e assim vai. Tenho certeza que esse passo a passinho tosco que eu tô falando pra mim mesmo, tá? Se tu discorda, comenta aqui embaixo, mas é a forma mais correta de iniciar um negócio com pouco dinheiro, né? Se tu for um milionário, tiver 1 milhão, 2 milhões pra investir em marketing, aí foda-se, velho, vai dar certo
Pelo menos o início de qualquer jeito. Pode não dar tão certo quanto se tivesse um passo a passo validado antes, beleza. Mas uma forma lean, né, que chamam, que é sem gastar muito dinheiro, de um jeito otimizado, é sempre desse jeito, pra mim, ao meu ver. Teve outro negócio que eu participei que foi muito legal, aprendi muito. Esse eu consegui me juntar com uma pessoa que eu já respeitava muito na época, que ele já tinha uma certa comunidade pequena, então essa parte da comunidade em si já tinha sido preenchida, então daria para começar a focar só nos produtos, nas funcionalidades, principalmente nos benefícios que íamos oferecer para aquele cliente, para aqueles clientes, né, que estavam ali. Então, a primeira coisa que eu já tive que enfrentar já no início, né, começar a pensar em benefícios, começar a pensar em coisas cobrar, né? Ajudar a montar uma forma de ganhar um dinheiro rápido, que a comunidade estivesse disposta a pagar, que fosse bom para a comunidade, obviamente, mas já começar a cobrar da forma mais rápida possível para já começar a entrar dinheiro e dar esse dinheiro para crescer ainda mais, né? E desenvolvedor parece que acha feio cobrar. Galera, isso nós temos que terminar com isso. Como eu falei antes, a tua ideia, o teu produto só tá validado quando tem gente pagando, não antes. A não ser que tu seja multimilionário, uma empresa tipo o Facebook, sei lá, grandes empresas que podem ficar lançando coisa, enfiando goela abaixo dos usuários. Basicamente, se tu é esse tipo de coisa, beleza. Se tu não é, cara, só vai estar validado depois de ter ganhado dinheiro de alguns usuários que eles estão dispostos a pagar, e assim vai. Então, quando o primeiro real está entrando, quando os primeiros clientes estão entrando, aí sim quer dizer que tua feature foi entregue, teu produto está funcionando. Antes disso, velho, é só uma alucinação, uma viagem da tua cabeça ali. Infelizmente, eu sei que é triste, mas é true. E também um dos maiores aprendizados que eu tive nesse investimento é encontre bons sócios, velho. Muitas vezes o desenvolvedor técnico, ele não é muito comercial, ele não é muito de marketing, mas a gente acaba assumindo todas essas funcionalidades, né? Essas... Como é que se diz, caralho? Assumindo todos esses BO pra resolver, né? O cara faz marketing, faz tudo. Aprende muito, eu aprendi muito fazendo tudo isso várias vezes, né? Hoje em dia eu consigo fazer umas imagenzinhas no Canva legal, umas thumb legal, e assim vai, editar um vídeo. Então, tudo o que o cara vai aprender não é jogado fora, o cara pode usar em outro projeto para crescer, para aprender, para evoluir como pessoa, como profissional. Beleza. Compartilhar esses problemas, esses afazeres é muito importante. Então, empreender sozinho é complicado, né? A gente tem que encontrar outras pessoas que consigam nos agregar. Eu sempre gostei muito dessa ideia de ter 100% da empresa, ou ter o máximo possível da empresa pra mim, sei lá, sabe? É legal. Mas quando tu encontra boas pessoas que tu confia, tudo fica mais fácil. Então, encontra bons sócios, pessoas que vão agregar, pessoas que tu conhece, porque também sociedade é um casamento, né, galera? Então, vai ter briga, vai ter discordância, vai ter momentos de tensão, vai ter momentos de alegria. Encontrar uma pessoa que seja fácil de navegar por todos esses cenários é extremamente importante. Ou se tu não conhece essa pessoa, tu já, primeira coisa, quando fazer o CNPJ, cria o acordo de sócios para falar as responsabilidades de cada um, porque a chance de um cara que tu não conhece direito começar a dar pra trás, começar a não cumprir as responsabilidades dele e tudo começar a ir desmoronando é muito grande, cara. Então o sócio certo é amplificador, ele vai dar um jeito de fazer expandir, de fazer tu ficar bem, de tu se sentir bem, e o sócio errado é uma âncora que vai te deixar pra baixo, velho, vai te cobrar as coisas de um jeito escroto, vai te fazer se sentir mal quando ele não estiver entregando e tu não estiver entregando direito, vai fazer se sentir mal, enfim, é muito complicado. Então escolha as pessoas certas para estarem contigo e tente evitar fazer tudo por muito tempo, beleza? No início da empresa tu vai ser suporte, vendas, marketing financeiro, UX, blá 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 blá, tudo. Advogado, vai ser advogado, vai ser contador, mas tenta não prolongar isso muito tempo. Porque quando tu vira essa pessoa que faz tudo por muito tempo, isso acaba também drenando as energias, velho. E é foda quando tu
ver teu sonho ali, uma coisa que tu gostava muito de fazer, já parando de brilhar os olhos, sabe? Isso é triste. Então, a gente tem que lembrar que empreender não é uma corrida de 100 metros, né? Uma maratona é igual a vida e a gente tem que seguir correndo, velho. Então a gente tem que se ajudar a seguir correndo de alguma forma. Seja correr ao lado de pessoas que te empurram, lá ele, que te... que te levam pra frente, que te incentivam a correr mais. E é isso, cara. Cheguei a perder as estribeiras. Então, resumindo, faça o MVP chegar ao cliente final o mais rápido possível. Uma coisa pequena. Leia Startup Enxuta, acho que vai te ajudar um pouquinho nisso. É um livro bem bom, bem clássico aí, mas que tem potencial para abrir um pouquinho a visão, abrir um pouquinho a tua visão. Não se apaixone pelo código, tá? Tu vai ter que jogar código fora, tu vai ver que tem funcionalidades que não ficaram boas, então esquece. Venda antes de desenvolver. Então tenta chegar no usuário antes de escrever uma linha de código, validar se a tua ideia é um problema mesmo. Não esconda seu projeto do mundo, tá? Porque isso de ficar escondendo coisa é maluquice. O que importa não é a ideia. Se fosse a ideia, tava todo mundo rico. Mas o que importa é a execução, tá? E principalmente, no próximo empreendimento, tenta começar pela comunidade. Começar juntando galera interessada, começar juntando galera que tem aquele problema que tu quer resolver. E é isso aí. Bom, se tu acha que tá certo ou tá errado, comenta aqui embaixo. Esse vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas deu pra mim falar bastante aí sobre algumas merdas que eu já fiz na vida, né? E é isso aí, se inscreve no canal. E também, se tu quiser assistir outro vídeo que eu participo, tem o canal Código Sujo, que é um canal muito massa que eu faço com um grande amigo meu. Então já vai lá, se inscreve no canal lá também, que a gente fala sobre tecnologia de uma forma muito bem humorada. Valeu? Abraço!